A paz do Senhor, povo de Deus. Boa tarde. Vim aqui entrar aqui nessa tarde para trazer algo da parte de Deus para mim, para a tua vida, né? Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Se não estiverem, vão ficar. Porque Jesus, ele é grande, Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa saúde, não é verdade? Glória a Deus. Eu quero trazer algo da parte de Deus nessa manhã, ou nessa tarde desse dia. Glória a Deus. Eu postei algo ali no meu Instagram sobre uma casa no sítio. E eu coloquei assim, o meu sonho ter uma casa no sítio e viver na sombra e água fresca, sem preocupações, não é? E ali, quando eu terminei de postar aquele vídeo, eu fiquei assistindo aquele vídeo. Aí o Senhor, ele falou no meu coração, glória a Deus, servos meus que têm chamada, não se aposenta. Glória a Deus, até no último suspiro nosso, nós temos que fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Eu passei um momento de lazer, não é? Essa semana, acho que umas 2 semanas já, que a minha filha me leva a passear com ela. Glória a Deus. Mas eu andava com a minha filha, né? Andando com a minha filha ali, me divertindo, graças a Deus. Visitando as praias, passeando. Glória a Deus. Desfrutando daquilo que Deus fez, não é? Porque tudo que tem na face da terra foi Deus que fez, não é? Glória a Deus, glória a Deus. E as coisas mais lindas, as obras da mão de Deus são lindas. E Deus me permitiu desfrutar. Eu acho que não fazia nem 15 dias que Deus tinha me prometido que eu ia pisar em terras que eu não conhecia. Glória a Deus, e assim foi, né? Fui para como é que chama? Porto de Galinha, eu nunca tinha ido. A semana retrasada eu fui com a minha filha e com meu genro. E essa semana, quinta-feira retrasada, e essa quinta-feira passada eu fui para João Pessoa. Com a minha filha caçula, com a minha filha mais velha e meu genro. Glória a Deus, e eu pude desfrutar ali das coisas de Deus, não é? Glória a Deus. Eu não vou dizer que eu estava vivendo o melhor de Deus, que o melhor de Deus eu já vivo. Que o melhor de Deus para mim é estar na casa dele. O melhor de Deus para mim, glória a Deus, é estar dentro, glória a Deus, dos átrios do Senhor. Para mim não tem coisa melhor, sabe? Para mim não tem coisa melhor. O dia do circo de oração, doutrina. Eu amo estar na casa do Senhor. Glória a Deus. E então, para mim, o melhor do Senhor está dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu, né? Que Ele falou que eu ia pisar em terras estranhas e assim eu pisei. Glória a Deus, em permissão dEle. Aquilo que Ele falou, Ele cumpriu na minha vida. Mas eu quero dizer, aquilo que Jesus falou no meu coração nessa manhã, quando eu postei aquele vídeo, né? Glória a Deus, e eu coloquei meu sonho, uma casa no sítio. Mas Jesus disse, o servo meu não se aposenta. Servo meu trabalha. Até no último suspiro das nossas vidas a gente trabalha. Por glória a Deus, até no nosso último suspiro pode ter alguém ali e a gente perguntar assim, ó, você quer aceitar Jesus? Você quer voltar para Jesus hoje? Não é assim? É no nosso último suspiro, nós temos que trabalhar para Jesus. Glória a Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, que tremendo, né? Que tremendo esse Deus. Porque não foi nós que escolhemos a Ele, irmãos, mas foi Ele que nos escolheu, né? Não foi Ele, foi nós mesmos que nos chamamos. Foi Ele que nos chamou. Glória a Deus. Eu quero deixar um versículo para a nossa meditação nessa tarde, que se encontra no livro de Salmos 116. É um videozinho rápido, irmãs. Salmo 116. E o 12 que diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Glória a Deus, que eu e você, o que eu e você pode dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, não é? Glória a Deus, a não ser, glória a Deus, obedecer a Ele.
ser fiel a Ele, fazer aquilo que Ele manda, ir onde Ele nos manda ir. Deus é tremendo, não é? Deus é tremendo. Eu fico impactada, sabe? Eu me acordo impactada com a presença de Deus. Eu me acordo impactada com as revelações que Deus me dá nas madrugadas. Sabe? Ontem eu tive um sonho. E no sonho eu vi uma corda sobre mim. Não vou dizer uma corda, parecia um cordão. Eu sei que você sabe o que é um cordão, né? Era um cordão branco. E aquele cordão estava ligado em mim e no céu. Eu olhava, eu via mesmo o cordão ligado no céu e amarrado em mim. Eita, Deus tremendo. Glória a Deus. E eu andava, e quanto mais eu andava, aquele cordão, ele se esticava, aquele cordão. Aleluia, glória a Deus. Eu me acordei, sabe? Glória a Deus, e entendi. Glória a Deus. Sabe meus passeios? Meu Deus. Sabe o meu passeio? Os meus lazer que Jesus me deu. Acabou-se. Estou entendendo? É Deus, irmão. Não é nós, é Deus. Não é? Deus permite a gente ir até onde Ele quer. E quando Ele diz, pronto, você já foi, aí Ele puxa aquele cordão. Glória a Deus. E nós vamos só aonde Ele nos ordena ir. Glória a Deus. Depois que eu estou aqui nessa tarde, agradecendo a Deus pela oportunidade que Jesus me dá. Glória a Deus. Eu tenho muito momento de lazer, não. Não tenho. Eu vou dizer que eu tenho, foi a primeira vez que eu fui em Porto de Galinha. Primeira vez que eu fui em João Pessoa. Em praias diferentes. Primeira vez. Né? E para dizer, vai quase 25 anos, quase 30 anos que eu não vou numa praia. Né? Para dizer, passava aqui nessa praia de Olinda, né? Passa só na frente. Às vezes passa de ônibus, às vezes passa de Uber, não é? Mas assim, de ir mesmo à praia faz muito tempo. Para tomar um banho, para me divertir, né? Tomar um banho de mar assim. Foi depois de 25 anos. Porque assim, eu entendo assim, sabe, irmãos? Um servo do Senhor, ele não faz aquilo que ele quer. Um servo do Senhor, ele não vai onde ele quer. Glória a Deus. O servo verdadeiramente do Senhor, ele não fala aquilo que ele quer. Alguém que é comandado por Deus, que é guiado por Deus, glória a Deus, vai onde Deus manda. Fala aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma pergunta de Deus nessa tarde para a tua vida. E você tem obedecido a Deus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes você pensa aí, você planeja e você diz, eu vou fazer assim, vai ser assim, já está tudo planejado. Ei! Escuta o que o Senhor está te dizendo nessa tarde de domingo. Não e não. Você planejou, mas eu não planejei. Jesus está te dizendo. Foi você que planejou e eu não estou nisso aí não, que você está planejando não. Glória a Deus. Às vezes ele diz assim, olha, alguém uma casa de praia.
Eu fiz isso, aquilo, outro. Glória a Deus, mas não foi Deus. Eu tô lembrando agora, falar que casa de praia, eu tô lembrando aqui. Teve 2 casas de praia que a minha filha ganhou, né? Que ela conhece, o meu genro, minha filha conhece muita gente. As pessoas, quando viu que ele estava de férias, ele prestou a ele casa de praia. 2 casas de praia emprestadas para poder a gente ir, né? Mas nenhuma das 2 casas a minha filha pôde ir. Glória a Deus. Mas por quê? Não foi. Aí muita gente vai pensar assim: nossa, é orgulho. Não foi porque é simples, foi porque... Não, irmão, não. Porque tudo só acontece quando é permissão de Deus. Está entendendo? Glória a Deus, porque a partir do momento que a gente, irmãos, servimos ao Senhor, a partir do momento que nós, glória a Deus, vivemos para o Senhor, nós não fazemos mais aquilo que queremos. Glória a Deus. Porque quem faz o que quer, irmãos, está plantando e vai receber e vai colher. Glória a Deus. Porque quem planta desobediência só vai colher o mal. Por exemplo, esse sonho que eu tive, que Jesus mostrou, eu amarrada numa corda, era um cordão branco muito grande, muito comprido. E esse cordão era ligado no céu e ligado em mim. Veja. E eu chegava na casa de um homem, vi um homem muito alto. E aquele homem estava varrendo o quintal da casa dele, varrendo. O quintal da casa daquele homem era tão limpo. Eu não entendi isso aí. Eu só entendi da corda, daquilo que eu estava amarrada. Eu só ia ali naquele limite, eu não ia mais à frente, eu não ia nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu só ia até ali naquele limite que Jesus me mandava ir. Você está entendendo? Às vezes Deus te dá uma revelação e você não sabe o que Deus está dizendo. Glória a Deus, Jesus ele está dizendo aqui nessa tarde, nesse dia, você só vai onde eu permito você ir. Você só entra onde eu permito você entrar. Glória a Deus, você não se manda mais não. Glória a Deus, você não é dono de si não. Quem é o teu dono sou eu, Jesus está dizendo. Glória a Deus, tira esses seus planos da sua mente. Glória a Deus, diga assim: Deus, faça a tua vontade da minha vida. Eu digo sempre a Deus: Deus, faça a tua vontade da minha vida. Eu digo sempre a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu ir para essa viagem, eu pedi muito a Deus. Eu até tinha dito a minha filha: eu não vou. Não, eu não vou não. Eu disse a ela: eu não vou não. Se Jesus não me falar comigo, eu não vou não, minha filha. Porque se Jesus não for comigo, eu não vou. Porque se Jesus não for comigo, nada vai dar certo. Eu disse mesmo assim a ela: mas Jesus usou uma serva dele e disse assim: você vai para essa viagem. Você vai viajar. Deus falou assim. Eu fui porque Deus me respondeu. Você está entendendo? Glória a Deus. Se Jesus me disse, minha filha, se Jesus me respondeu, ela falou: tá bom, mãe. Eu sei que ela ficou chateada comigo. Ela disse: tá bom, mãe. Não é o que a minha filha acha, mas é o que eu tenho com Deus. Não é o que alguém acha, mas é o que você tem com Deus. Se você sabe a intimidade que você tem com Deus, você tem que pedir permissão a Ele, porque você tem um pai, você tem um amigo, você tem um companheiro. Glória a Deus. Longe de mim fazer o que eu quero. Longe de mim ir aonde eu quero ir. Glória a Deus, eu vou. Se alguém me dá dizer assim: irmã, venha para tal canto, onde eu chego, né, onde eu vou visitar, irmã. As irmãs dizem assim: irmã, aparece em tal igreja, me dá o endereço da igreja. Eu digo assim para ela: irmã, se Jesus permitir, eu vou. Ele vai permitir, ela diz mesmo assim: ele vai permitir. Mas eu recebo tanto endereço nas minhas mãos para chegar em determinado lugar e eu não vou. Por quê? Porque Deus não permite ir. Glória a Deus, não é que Deus faz acepção de coisas, não. Não é. Porque Deus sabe aonde nos enviar. Onde nos envia. Deus sabe onde tem alguém que precisa ouvir algo da minha parte e da tua parte. Através de Deus. Porque assim, às vezes eu estou aqui na minha casa.
Aí eu estou lendo a palavra do Senhor, né? Por exemplo, aqui eu estava no Salmo 116, e o verso 12, e o verso 12 que eu digo aqui nessa tarde. Mas às vezes não é isso que Deus quer que eu fale, e Deus me faz, né? E entrar em outros livros da Bíblia, e Deus me dá uma palavra. Aí às vezes tem lugar que eu nem quero ir, Deus diz assim, vai em tal canto, vai em tal lugar. Aí daqui a pouco eu tomo um banho, me troco de roupa, aí eu pego e vou naquele determinado lugar. Aí quando daquele determinado lugar, aí Deus me dá aquela palavra que Deus me deu. Aí quando a pessoa me dá a oportunidade, e às vezes a pessoa tem a oportunidade de trazer a palavra. Aí quando eu chego lá e a pessoa me dá aquela oportunidade, eu deixo trazer uma saudação. Aí eu abro minha Bíblia e vou dar aquela palavra que Jesus me deu aqui. Quando eu estava meditando na palavra dele. Então, não é nós, irmão, mas é aquele que habita em nós. O que sai da nossa boca não vem de nós, mas vem de Deus, o dono da palavra. É Ele quem sabe que está do outro lado, que precisa de uma palavra. É Ele que sabe aonde nos envia. É Ele que sabe aquilo que vai sair da minha boca e da tua boca para a vida de alguém, porque alguém está precisando. Não é assim? Glória a Deus. Às vezes eu saio daqui, às vezes eu saio da minha casa. Glória a Deus. Às vezes a Bíblia é grande, irmãos. Não é? Ela é intensa de palavras. Não é? E assim, às vezes a gente abre a Bíblia, a gente procura uma palavra. E a gente não acha, a gente não entende. E a gente vai para a casa do Senhor. E eu digo, mas meu Deus, eu olhei a tua palavra, Senhor, não achei nada para dar hoje aqui. Mas por que não é para a gente dar naquele lugar nenhuma palavra? É porque Deus nos enviou para receber algo da parte dele. Glória a Deus. E às vezes naquele lugar a gente não tem oportunidade. Glória a Deus, porque Deus não quer usar você, Deus quer usar alguém para nós. Deus é lindo, não é, irmão? Eu amo Jesus. Eu amo servir a Jesus. Glória a Deus. E a gente chega ali, a gente é renovado. E a gente recebe um abraço. E Deus nos faz promessa. E Deus renova a promessa. E Deus confirma a promessa. Por isso que eu digo que o melhor de Deus é estar na casa dele. Para mim, o melhor de Deus para mim é estar na casa dele. O melhor de Deus para mim é fazer a obra dele. Glória a Deus. Eu espero que essas palavras ela tenha te edificado. Glória a Deus. E saber se você foi chamado por Deus. Saiba que você não se aposenta. Você pode se aposentar com o trabalho. Se você trabalha para o homem, você pode até se aposentar, não é? Do trabalho do mundo, né? Das coisas do mundo, do trabalho do mundo. Glória a Deus. Mas o nosso chefe, Jeová, glória a Deus, o nosso chefe, o nosso patrão, ele não aposenta nós, não. Glória a Deus, a gente pode se aposentar para quem trabalha para o homem aqui na terra. Mas para Deus a gente não se aposenta, não. Como eu falei, até no nosso último suspiro, Deus ele nos usa. Amém? Deus possa abençoar a tua vida. Glória a Deus. Deus continue nos abençoando. É forte essa palavra, né, irmão? Mas a gente tem que falar aquilo que Deus nos manda falar. Eu creio que nessa tarde tem alguém para receber a palavra. E não esqueça, Jesus ele está voltando. Glória a Deus, se arrependa. Glória a Deus, peça perdão. Peça perdão enquanto é tempo. Eu vi um homem perguntando, uma jovem ali no Instagram também, um vídeo, ele perguntando. Encontrou uma jovem no meio da rua e perguntou assim: e você conhece Jesus? Ela falou: conheço. Ele falou: você já leu a Bíblia? Ela já. Aí ele falou: então você conhece Jesus? Ela disse: conheço. Aí ele disse assim: você quer aceitar Jesus hoje? Ela falou: não. Aí ele falou assim: você sabia que se você morrer agora, se você morresse agora, para onde você iria?
Aí ela falou assim, deu uma risada e disse, eu tenho certeza que eu iria para o inferno. E tem tanta gente que sabe para onde vai e não se converte. Sabe que Jesus está às portas e não se converte. Que terrível, né? E no final do vídeo ele falou, já que você sabe isso, essas perguntas que eu lhe fiz, você quer se voltar para Jesus? Ela disse, não, agora não. Quem sabe depois, mas hoje não, veja só. Disse que sabia, já tinha lido a Bíblia, sabia quem era Jesus, sabia que Jesus está voltando, sabe que se morrer vai para o inferno, mas ainda assim não quis Jesus. Que situação, né? Que situação, mas que nós possamos orar por essas vidas. Glória a Deus, eu creio que ali, aquele jovem que falou de Jesus para ela, eu creio que a semente ela foi plantada naquele coração. Amém? Glória a Deus, Jesus está voltando. Arrependei-vos dos vossos pecados, pedi perdão. Glória a Deus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, para que a vossa alma, né, não venha perecer no inferno, porque enquanto estamos aqui, está bom. Mas depois que a gente morre, irmãos, a nossa alma vai viver um verdadeiro tormento no inferno. Glória a Deus, então é melhor aceitar Jesus. Glória a Deus, e para um lugar de paz, não é? Amém? Fiquem todos na paz. Jesus continue abençoando a cada um.